E você teme o inimigo, ou melhor dizendo, o diabo. Eu não gosto de falar muito dessa palavra em específico, por isso que eu vou me referir ele dessa forma como inimigo. Mas, enfim, por que você o teme? Sabe, aqui nesse vídeo eu quero passar mais uma opinião minha, mas daqui que eu gostaria de saber, talvez o que vocês pensam a respeito sobre, ou até mesmo sobre refletir ao assunto, porque, bom, pelo menos na minha visão, na minha humilde opinião, eu percebo muito que as igrejas, as instituições como um todo, elas meio que passam a visão do inimigo. Não vou dizer que é o mais forte, mas passam a visão para a gente ter muito medo dele, para a gente temer ele até demais. Coisa que para mim não faz muito sentido, coisa que eu olho e observo para mim não tem tanta lógica, porque querendo ou não, a história já foi escrita, né? A Bíblia mesmo já fala que Deus já meio que já tem por decreto a vitória do inimigo. Então, ao mesmo tempo eu tenho a impressão que, não vou dizer que eles fazem isso por mal, né? De querer assustar o povo, de querer meio que enganar o povo. Eu falo das instituições, das igrejas como um todo, não estou me referindo a nenhuma específica, mas em geral é algo que eu percebo de que parece que colocam como se fosse o inimigo o mesmo nível de poder de Deus, o que não é de maneira alguma, mas pelo contrário, Deus é muito mais poderoso, muito mais forte, sendo que, como na própria Bíblia já foi decretado lá que ele já venceu o inimigo, e que de certa forma o inimigo já tem posse, quer dizer, Deus já tem posse do inimigo, podemos assim dizer, e que para ele é só um Zé Ninguém, podemos assim dizer. Mas o que eu vejo, como eu disse, nas igrejas e instituições é que passam que você tem que ter muito medo, você tem que ter temor, tem que ter cuidado. De fato, acredito que ter cuidado, ter atenção, principalmente com o inimigo e com os pecados da carne que oferecem, porque a principal intenção deles é afastar-nos de Deus, né? Então eu acredito que por conta deste fator, realmente a gente tem que ter uma atenção, um cuidado maior com ele, de a gente ficar atento, para a gente não cair em tentação, não cair em pecado. Ele, querendo ou não, ele também é um ser muito inteligente. Ele conhece praticamente toda a palavra. Se é que não conhece toda a palavra, ele também, como na própria Bíblia fala, ele consegue se disfarçar de um ser de luz, então praticamente ele consegue ser um anjo. Resumindo, ele consegue ter diversos artifícios e artimanhas na qual conseguiriam enganar-nos. Isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, a visão, pelo menos na minha opinião, que eu vejo das igrejas é passada de que você tem que ter medo dele, tem que ter cuidado extremo com ele, e que senão você vai para o inferno, sabe? Eu acho que esse é o ponto principal também. Às vezes, de as igrejas passarem a visão de que não ir para o inferno é mais importante do que você tentar buscar a Deus e buscar temer Deus e buscar ir para o reino dos céus, sabe? Essa visão meio que distorcida de que, ao invés de focar às vezes no inimigo e falar que você tem que ter muito cuidado com ele, muito cuidado para ir para o inferno, por que não passarem a visão de que, na verdade, você tem que temer a Deus, porque é Ele quem vai decidir para onde é que você vai, podemos assim dizer. E sem falar por que não as igrejas, instituições, enfim, religiões, passarem a visão de que a gente deve querer buscar ir para o céu, ao invés de querer evitar o inferno. Sabe, tem uma diferença que parece ser boba, mas que é realmente uma diferença gritante quando você para analisar certinho. E o meu vídeo aqui que eu queria fazer é em relação a isso, sabe? É dar essa meio que essa visão de mundo, dar essa opinião aqui, de que, não sei, às vezes você frequenta igreja, instituição, ou se já ouviu falar desse tipo de assunto, mas, tipo, ao invés de pensar em evitar o inferno, em evitar ser pego pelo inimigo, por que não pensar ao contrário? Por que não pensar em temer a Deus, que Ele sim quem decide, né? Ele sim que é o poderoso o suficiente para escolher o que vai ser nas nossas vidas. Da mesma forma, da parte do inimigo, a gente só tentar evitar o pecado, tentar evitar a carne, porque assim faz com que a gente se aproxima de Deus, né? E quando a gente meio que escolhe querer da carne, a gente se afasta dele, então é melhor a gente tentar evitar ao máximo. E tentar ter a visão de, ao invés de evitar ir para o inferno, escolher ir para o céu, que é completamente diferente, sabe? Então, pelo menos essa aqui, como eu disse, é a minha opinião, de a gente tentar enxergar uma maneira diferente, de tentar ter uma visão de mundo diferente. É claro, às vezes
onde você frequenta, às vezes eles falam dessa forma com frequência, então às vezes você acaba ficando meio pensativo nesse assunto, meio impregnado naquilo, né? Mas eu só queria meio que abrir o horizonte, em geral. Essa aqui, como eu disse, é a minha opinião, posso estar certo, posso estar errado, eu não sei, gostaria de saber da opinião de vocês. Mas esse é o tema que eu queria passar hoje, eu queria conversar e debater. E, bom, era isso que eu queria falar mesmo, de o quanto talvez a ideia de ir para o inferno e temer o inimigo é errado, enquanto na verdade a gente deveria estar temendo a Deus, meio que quase tendo medo, podemos assim dizer, entre aspas, de Deus. É a palavra temor, é a mais correta, e o quanto a gente deveria querer ir mais para o céu do que necessariamente querer evitar o inferno. Bom, mas este era o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo.